Meus amigos, bem-vindos ao campo de batalha. Se você rir na cara do perigo, se prepara pra saber dos atores que quase morreram nas filmagens. Eu quase morri de tanto tomar esteroide. Lógico que eu sou o Sylvester Stallone antes do Se você parar de encher o saco, você vai apresentar a Lone também. Eu tava apresentando depois do derrame. A musa Meryl Streep quase morreu afogada nos anos 90 quando participava das gravações de O Rio Selvagem. A queridinha do Oscar passou várias horas praticando rafting, aquele esporte em que uma galera desce corredeiras usando bote infláveis. I love you too! Em uma das cenas, ela deveria aparecer sozinha fazendo a atividade, mas a câmera montada no bote saiu do lugar e não captou o momento. A Mary argumentou que estava se sentindo exausta, mas concordou em repetir o take por insistência do diretor do Kirsten Ransom. Tom, you better put the map away. We're gonna go through our first whoop-de-doos. E pro desespero da equipe, na segunda tentativa o bote tombou com a atriz, que desapareceu simplesmente debaixo da água. Meu Deus, na hora o Curtis Hanson pensou que fosse culpado pela morte da Mary, você acredita? Mas felizmente ela não demorou pra ser encontrada e puxada de volta. É tipo o filme do cachorro. Não fala desse filme, não. Ok. Nossa, deu uma onda, cara! Apesar dela ter ficado pistola das ideias quando isso aconteceu, os dois se entenderam de novo e a atriz voltou a fazer o take no dia seguinte. Tipo, ela quase morreu e fez de novo a cena. Inclusive, isso foi um alívio pro cineasta que temeu perder a boa relação com o elenco depois do incidente. I can't believe they insured the movie. Or me. I almost died a number of times. Outro ator que deu um belo mergulho em cena foi o Jason Statham, durante a participação dele em Os Mercenários 3. Enquanto ele dirigia um caminhão no terceiro filme, os freios falharam e o veículo foi embora em direção ao Mar Negro. Ô, louco! Afundou! Afundou! Que bosta de carro é esse, meu Deus? Pega ele, Saturnino! Os colegas de elenco entraram em pânico, em desespero, obviamente, e inclusive o Terry Crews acreditou que tinha acabado de testemunhar a morte de uma pessoa, ficou totalmente em choque. Olha que é o Terry Crews, hein? Ele é um pouco menor que eu, a gente faz exercício na mesma academia. Ah, é? É, mas ele... Ele que te passou esse treino? Não, eu que passei por ele, o dele. Nossa, fritando muita coisa. Sabe quem é você? Eu não sei quem eu sou. Chuck Noia. I was just sitting there like, oh my God, I just watched the person die. Bom, por sorte, a porta foi removida antes da gravação, então o ator não teve muita dificuldade pra sair enquanto o caminhão afundava. Além disso, o Jason é especialista em natação e mergulho, o que contribuiu bastante pra ele sair dessa situação apenas com ferimentos leves. Afinal de contas, ele é um brucutu daqueles. Your friend's a little off. Come on, Christmas. He's been in a hole for 8 years. Inclusive, antes de ganhar fama no cinema, em 1990, ele chegou a representar a Inglaterra numa competição internacional. Segundo o Sylvester Stallone, se tivesse mais alguém junto, provavelmente teria morrido, já que eles estavam com roupas e armas pesadas. Então, foi um complicador. É isso que eu queria fazer, mas não dá. Ai, olha que bonita, olha que foto bonita aqui, ó, tá vendo? De um mercenário pra outro, o Stallone é outro que quase partiu desse mundo enquanto filmava o Rock 4. Mano, por isso que esses caras ganham bem, porque eles dão o sangue literalmente. E quase a vida. It's time to go to school. You will lose. O problema maior não aconteceu exatamente nas gravações, mas foi consequência das pancadas que ele levou do Dolph Lundgren, que é outro parceiro aí dos Mercenários. Que é um monstro, né? Acontece que os dois, que são bradinhos, são tudo amiguinho, eles falaram que, mano, vamos dar uma estilepa real, só pra deixar a cena com mais cara de ação, já que você é fortão, eu sou fortão, tu não é fortão, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Porém, o resultado disso não foi nada bom pro Stallone, que deu uns estalos nos... Não, eu vou parar de fazer trocadilhos idiotas com o nome dos artistas, tá bom? Eu prometo pra vocês, público. Que é isso? Porém, o resultado disso não foi nada bom pro Stallone, que começou a ter dificuldades para respirar algumas horas depois. Bom, o soco tomado no peito foi tão forte que o coração dele começou a inchar e o cara teria morrido se ele não tivesse recebido auxílio médico. Ai, minha peruca coçando. We shot the Russian stuff and I came back to LA and everybody's, the producer's like, hey Dolph, you got 2 weeks off. Yeah. Like, oh, nice. Why? Sly's in the hospital. Como consequência, ele ficou em tratamento intensivo por 8 dias, o que acabou prolongando aí as filmagens do Rock 4. O Stallone comparou o acontecimento com as mortes em trânsito quando as pessoas atingem o peito no volante. Tipo, você bate e bate o peito com muita força. E brincou que ele foi acertado por um bonde chamado Drago. Assim, não brinca com seus amigos lutadores de dar porrada. Vamos dar um soquinho aqui, Não é Fala um negócio pra você, crianças. Brincadeira de mão não dá certo.
verdade que o grande Jack Chan sempre dispensou dublês e até mesmo nas cenas mais perigosas o cara fazia questão de ir lá e fazer. É muito e louco. por causa disso, deu ruim algumas vezes. O ator e diretor coleciona pelo menos 20 ossos quebrados, valendo destaque pro acidente no filme Armadura de Deus. Mas aí o Jack Chan, ele é um cara que já foi dublê e tudo, então os dublês colecionam mesmo e usam até como troféu. E aí, mano, beleza? Beleza, dublê de quem? Do Rambo? E aí, quantas fraturas? Ah, 4, 2 expostas. Só 2 expostas, velho. Pô, já tô pela quinta, mano. Na cena em que aconteceu a tragédia, ele deveria pular do muro pro galho de uma árvore e pelo menos no primeiro take ele conseguiu fazer isso. Então parabéns, Jack. É, mas ele não ficou satisfeito com a velocidade do movimento, que ele é um cara muito perfeccionista, e insistiu pra filmar mais uma vez. No segundo take, os galhos se partiram e ele caiu aproximadamente 5 metros, além de bater a cabeça numa pedra. E como o cara literalmente rachou a cabeça no meio, ele foi levado às pressas pro hospital, se fosse eu mesmo me costurava. E os médicos, eles precisaram afastar uma parte do osso que chegou no cérebro. Tipo, o osso da cabeça bateu no cérebro, eu não entendo direito Deve ter disso. acontecido isso com você, cara. Deve ter um osso que chegou no cérebro Não, e deu uma futucadinha. Já. Não, Aí deu uma zoadinha leve. Não, eu tenho a meninge que protege. Na ocasião, o Jack precisou tomar cerveja várias vezes por uma cena antes do salto, então ele culpa esse detalhe por ter diminuído um pouco os reflexos dele. Ele tava meio baqueado. O Kung Fu já tem a luta do bêbado há muito tempo. É, lógico. Tem o bêbado no Tekken 3. Eu sei, eu sei. E tem uma coisa... Não, essa aí não tem. As acrobacias perigosas também quase custaram a vida da Charlize Theron, que se acidentou gravemente no filme Iron Flux. A atriz é conhecida por se doar ao máximo em papéis intensos e na época ela optou por fazer ela mesma algumas piruetas lá e acrobacias que precisavam no filme. Ela, na verdade, deu sorte de sair viva quando foi dar um mortal. Olha o nome da acrobacia, né? Não arrisca, cara, nem... Mortal pra trás. E acabou lesionucanando, Calma, é o tendo Bruno que ir De pro Luca. hospital. Ela lesionucanando, tendo que ir pro hospital. Fica você com a interpretação. Ela lesionou a Luca. A Luca não. Ela lesionou a nuca. É isso, público. Não, vou te falar um negócio. Dá licença aqui, ó. Eu sei que eu não sou médico, mas amigo... Lesionar a nuca, que dentro tem um bagulho chamado medula. Lesionar a nuca é o que liga o corpo com a cuca. Ah! Se não bastasse isso, os médicos ainda cogitaram que ela poderia ficar assim, só sem os movimentos, né, da cintura pra baixo. Tô falando que não é limitados. não é um corte na nuca, eu lesionei Não, é minha porque aqui, falangeta. galera, aqui fica Nosso o quê? Nosso é o chip córtex. do Altered Carbon. Não, uma fusão cervical. Bom, felizmente isso não aconteceu, mas ela precisou tratar sequelas por anos, tendo até que fazer uma fusão cervical por conta das dores. Não sei o que é isso, fala com seu tio médico, descendo um procedimento caro que o velho médico não paga. A Charlize disse que ficou mais atenta depois desse trauma, mas ela continuou fazendo as cenas intensas, chegando a filmar 95% da ação em Atômica, que é um filme muito bom de ação. Se você não assistiu Atômica, vale a pena. Ela perdeu um dente, inclusive, durante as filmagens de Atômica. I had a tiny injury where I herniated a disc in my neck, yeah. Oh, that's no good. George Clooney, um dos galãs mais famosos de Hollywood, talvez seja esse o seu cosplay, é um outro que já se arrebentou feio enquanto gravava. O trágico acontecimento foi em Siriana, a indústria do petróleo, em que ele interpreta um agente da CIA. Em uma das cenas, o personagem é torturado e o resultado acabou sendo bem realista, já que o ator teve um traumatismo fucking craniano. Give me the fucking names! E a desgraça não parou por aí, pois ele também teve uma infiltração na coluna, chegando ao ponto de sair fluido espinhal pelo nariz. Calma, para com esses detalhes, isso aqui não é plantão médico. O astro, ele teve um tratamento pesado durante 15 dias, em que ele era anestesiado com morfina pra amenizar as dores insuportáveis. Caramba, velho, que louco, que medo. E você reclamando de unha encravada, né? É. O delírio foi tão grande que depois ele admitiu ter pensado em suicídio, mas felizmente ele continuou com o tratamento Mano e ficou do vivo. céu, você imagina uma dor tão grande, você pensa em suicídio, Deus me livre. Ele ficou com sequelas incômodas até hoje, mas se serve de consolo, o filme pelo menos rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante e uma aposentadoria muito interessante do seguro. ولا حركة. اوكي تبغى شوي مكاشتا ولا كلمة. O Jim Caviezel quase bateu as botas enquanto... Ó,
enquanto filmava A Paixão de Cristo, mas o milagre acabou falando mais alto. O filme não poupa o estômago ao retratar a crucificação de Cristo e todo esse realismo foi um pouco além do set. Pra começar, o ator levou algumas pancadas reais nas gravações e ainda deslocou o ombro enquanto carregava aquela cruz gigantesca. Every time my shoulder was locked in, there was a 1,000-foot cliff and it would hit the cross and would snap my shoulder out of joint. And I was just beyond. E a situação só piorou, já que ele sofreu uma infecção no pulmão, pneumonia, hipotermia e várias coisas terminadas com IA por causa do inverno brutal da Galileia. Mas o maior absurdo aconteceu quando o Jim Caviezel foi atingido por um fucking raio. Eu posso explicar por quê. Ele não, falou, só um segundo. Se eu não estiver atuando bem, que caiu um raio sobre mim. This light came right down from heaven and lit me up. What people witnessed was an illumination around my body and a fire on the right and left side of my head. Essa loucura aconteceu na cena do Sermão da Montanha, quando o próprio ator percebeu que seria atingido alguns segundos antes. Não, ele não tem como perceber, a não ser que uma voz tenha soprado. Não, para. O pior de tudo é que 5 minutos depois, o assistente de produção, o Gian Michelini, foi perguntar como ele tava e também acabou atingido por um raio. Terrível. Ator número 1 levou um raio na cara. Aí de certo? novo essa história, Tava lá meu quase Deus. morto. Aí o cara levou um raio na cara. Aí o cara foi perguntar: você tá bem, cara? Você levou um raio, tal, etc. Tá tudo certo com você? Aí ele foi lá perguntar e ele levou um raio também. Certo? Levou um é raio isso. também. Levou um raio também. Então, se tiver um peãozinho guarda-feira um dia, não sei, aí mete o pé no stand dele e põe pra deitar no bolão. Falei, meu? Tchau, obrigado.